Fala galera, beleza? Alucard na área aqui novamente. Estamos de volta na Matilha Board Games para trazer aí mais um guia de personagem de Gloomhaven. Isso aí, galera, vamos dar continuidade aí ao nosso quadro dos guias, né, dos personagens aí de Gloomhaven, as 6 classes básicas aí disponível já para se escolher e começar jogando em Gloomhaven. Antes de nós darmos continuidade ao nosso guia, já gostaria de pedir para você não esquecer de deixar o like, se inscrever no canal aí porque vai ajudar a gente bastante. E sem mais delongas, bora lá para o nosso guia do Engenhoqueiro. Isso aí, galera. Vamos lá então, galera, para os prós e os contras do Engenhoqueiro. Começando aí pelos prós do Engenhoqueiro. Um ótimo suporte, tanto ofensivo quanto defensivo. Alta estamina ou tamanho de mão. Bom controle de inimigos. Vocês vão entender aí o que é esse controle de inimigos aí, vou estar explicando mais certinho. Agora os contras do Engenhoqueiro. Baixo dano. Baixo pontos de vida ou HP. Possui muitas cartas de dano que são perdidas ao usar, que faz aí um reflexo no baixo dano dele. Também vou explicar mais certinho aí essa ideia a respeito do Engenhoqueiro. Beleza, galera? Esses então são os prós e os contras da classe do Engenhoqueiro. E nós vamos falar aí agora um pouco da visão geral do Engenhoqueiro. O Engenhoqueiro, galera, ele é o suporte em Gloomhaven, não tenha dúvida disso. Possuindo aí um grande leque de habilidades capazes de curar a vida dos seus aliados e também possuindo muita capacidade de infligir controle nos inimigos, né? Ou o famoso status, podendo aí atordoar, desarmar e envenenar os inimigos com as suas poções malucas. Fora que você fará uso de armadilhas, poderá distribuir armadilhas pelo mapa, podendo aí causar dano no inimigo com essas armadilhas, envenená-los e também atordoá-los por meio dessas armadilhas, galera. O Engenhoqueiro aí faz um uso muito bom dessa capacidade de controle dos inimigos no mapa. Possuindo aí a maioria dos seus ataques como ataques à distância, não chegando próximo dos inimigos para realizar seus ataques, isso aí reflete no seu pouco HP, deixando você sempre alerta a estar mantendo a distância para que você não seja aí atacado e venha aí a tomar muito dano pelo baixo HP que o Engenhoqueiro possui, podendo aí também invocar algumas engenhocas capazes de te proteger e chamar a atenção dos inimigos se necessário. Como é então jogar de Engenhoqueiro, galera? Jogar de Engenhoqueiro, você tem que ter em mente que você é o suporte do grupo. É isso mesmo, você tem que estar sempre atento à vida dos seus aliados para que você possa estar curando eles. Também sempre atento à movimentação dos inimigos, ficando de olho na iniciativa deles e na carta de ação que saiu para eles em questão, para que você possa aí ter sempre um controle na manga preparado para poder estar atordoando ou desarmando ou imobilizando aí esses inimigos, que também é uma forma muito boa de proteger os seus companheiros de equipe e até mesmo liberar aí uma ofensiva maior para eles poderem se aproximar com mais segurança dos inimigos, para poder causar um maior dano, sabendo que esses inimigos estão desarmados ou confusos ou estarão atordoados, deixando aí a sua equipe jogando mais à vontade. E o seu tanque irá agradecer muito, porque você vai facilitar muito a vida do tanque, podendo aí estar sempre recuperando o HP dele quando o HP dele estiver muito baixo. Jogando de Engenhoqueiro, você se sentirá de fato um Engenhoqueiro. Você poderá criar armadilhas de todos os tipos, poderá invocar engenhocas, robôs de batalha, usar lança-chamas, disparar redes atordoantes nos inimigos e muito mais. Para quem curte esse tipo de personagem, que possa ter um bom controle e consegue controlar os inimigos no mapa, impedindo seu avanço, atordoando eles, o Engenhoqueiro é a classe de mão cheia aí, sempre mantendo uma boa distância, porque o seu HP é baixo,
Mas se os inimigos chegarem muito próximo de você, você pode aí usar seu raciocínio rápido, invocando suas bugigangas, sejam armadilhas atordoantes ou robôs de batalha, para desviarem a atenção dos inimigos, para que você possa novamente ganhar aí distância e poder manter sempre a sua distância segura dos inimigos e dando um bom suporte para o seu grupo. Galera, o engenhoqueiro tem um dano aí médio mais para baixo. Então eu vou escolher como um dano baixo. Por quê? Vou explicar. Ele tem a função de dar o suporte para o grupo, de estar curando o grupo, de estar aí causando controle nos inimigos. Então dificilmente você causará dano nos inimigos de fato, pois você vai estar jogando outras cartas para essas funções adequadas. E além de tudo, as cartas do engenhoqueiro que causam dano, ou seja, que causam um dano em área ou mesmo em alvo único, são cartas que são perdidas quando você usa. Então você tem que pensar muito bem se vale a pena a quantidade de dano que elas causam para você perder essa carta. Vou te dar alguns exemplos. Falando aqui das cartas de nível 1 do engenhoqueiro, nós temos, por exemplo, o lançador de rede aqui. Você pode perceber que é um ataque em área, não é? Com 3 aí hexágonos, para você acertar, que causa 3 de dano e também é capaz de mobilizar o inimigo. Mas note que a carta é perdida ao você utilizar. Então você precisa pensar muito bem. Temos aqui também o lança-chamas do engenhoqueiro, que é mais um ataque em área, não é? Mas também aí ao custo de você perder a carta ao usar. Então o dano do engenhoqueiro não pode ser considerado um dano médio, não é? Porque por mais que você tenha essas cartas de ataque, elas são perdidas no uso e você tem que pensar muito bem ao fazer isso. Diferente, por exemplo, como os personagens, como a Malandra, que tem cartas que bate 5, 4, 6 de dano e você não perde a carta. Isso sim é um dano efetivo e um dano alto, não é? Ou mesmo como as magias utilizadas pela Tecelã Arcana, que causam um estrago grande em área, mesmo perdendo a carta, mas levando em consideração que a Tecelã Arcana pode recuperar essas cartas. Então definitivamente o forte do engenhoqueiro não vai ser o dano, tá galera? Não vai ser causar dano. O engenhoqueiro brilha nas suas cartas capazes de causar status ou controle nos inimigos. Isso mesmo, você pode ver que das cartas que eu mostrei aqui, uma causa ferimento no inimigo após o ataque, a outra aqui causa imobilização no inimigo após o ataque. Nós temos muito mais cartas do engenhoqueiro que dão status aqui, capacidades diferentes nos inimigos, que eu também separei aqui para vocês darem uma conferida. Temos aqui um raio tóxico que causa veneno. Pode ver que esse raio tóxico você não descarta, não é? Então já é uma carta, ó. Outro tiro atordoante, ó. O dano é bem baixo, apenas 1 ponto de dano, mas atordoa o inimigo. Isso é ótimo, tá? Fazer o inimigo perder a rodada dele. É capaz de puxar o inimigo com seus ataques. Você pode colocar a sua trap, uma trap atordoante ou até mesmo uma trap que causa dano e puxar o inimigo para essa armadilha com esse ataque. O engenhoqueiro ele vai jogar fazendo jus à classe, usando as suas engenhocas, usando essa capacidade de controlar o inimigo. Então é aí que ele brilha. Ele não brilha no dano. Nós podemos considerar que o dano do engenhoqueiro é baixo, mas esses controles fazem bastante diferença no jogo. E tem mais, galera. O engenhoqueiro, ele não causa dano, não é? Mas ele causa bastante controle. E além disso, ele cura absurdo. Para você ter uma noção, essa carta aqui, ó, Bebidas Potentes, ó, é uma carta ativa, tá? Você pode ver que você usa e ela fica ativa, tá? E quando você usa essa carta, todas as curas que você vai usar, as próximas 4 curas, na verdade, vão encher 2 a mais de vida. Então, cara, ó, você pode usar qualquer carta aqui basiquinha dele, ó, se você usar essa cura aqui que cura 2, ó, a parte de baixo ela vai curar 4, usando essa habilidade. Se você pegar aqui uma outra carta de cura, ó, cura 5, ó, vai curar 7. Então, ó, outra aqui básica, ó, cura 3, vai curar 5. Resumindo, o forte do engenhoqueiro é esse. É dar o suporte para o grupo por meio de cura
e de controle, usando os status e não causando dano, beleza, galera? Então o dano do engenhoqueiro aí é baixo, é o mínimo, vamos dar nota 1 aí pro dano do engenhoqueiro. Pontos de experiência. Galera, o engenhoqueiro, ele consegue fazer um farm, né, uma quantidade de pontos de experiência razoável, tá, galera? Por que razoável? Vamos colocar aí mediano. Ele consegue bastante pontos de experiência, mas tem um custo muito alto, tá, galera? Você pode ver, ó, todas as cartas dele, ó, essa parte de baixo que dá 2 XP, que dá experiência, são jogadas fora, são perdidas. Lembra do contra que eu falei inicialmente? O engenhoqueiro perde muita carta, ó. A carta de cima aqui, ó, 2 de experiência, também perde a carta. Ó, a invocação aqui que vai dar experiência também perde a carta. A cura aqui, ó, que vai dar experiência também perde a carta, tá, galera? Ó, mais uma aqui de baixo, ó, também perde a carta. Ó, a outra cura aqui, ó, também perde a carta. Então, galera, deu para vocês perceber que ele faz sim bastante experiência, mas ao custo de perder as cartas. Então, para que você possa realmente fazer uma boa quantidade de experiência com o engenhoqueiro, você precisa traçar uma estratégia muito boa, de modo que você saiba equilibrar entre perder as suas cartas durante a partida, a modo que você não exauste, mas também não deixe de perder elas, chegue no final da partida e você não conseguiu usar e ficou com esse monte de experiência na sua mão. Tá? Então nós vamos dar 2 estrelas aí pro engenhoqueiro no quesito pontos de experiência, tá, galera? Porque ele tem essa dependência de perder as cartas. E se você fizer muito cedo, você exausta. E se você não achar esse equilíbrio e fizer muito tarde, talvez você não faça nada de experiência com ele. Então, ponto de atenção aí para o engenhoqueiro. Na hora de farmar experiência, você precisa alcançar esse equilíbrio. Senão, o seu up, né, a sua subida de nível vai ser lenta jogando de engenhoqueiro. Pilhagem ou saque. O engenhoqueiro começa inicialmente com apenas uma carta aqui que você pode ver que é capaz de saquear 2 e ganha 1 de experiência e, para variar, perde a carta, não é? Cara, não é uma carta que saqueia 2 que você perde ela apenas, não dá para considerar que ele é bom para pilhar, tá? Então definitivamente ele não vai ter 3 estrelas. Por que que eu estou dando 2 estrelas então para o engenhoqueiro? Essa carta, como outras, é uma carta para você usar no momento certo, porque você vai perder ela. Então aproveita para usar da forma que você consiga pegar o máximo de tesouros ou moedas que tiver ao redor de você, porque é um alcance longo, né? Um alcance de 2, e você vai perder a carta e vai ganhar experiência. Mas o engenhoqueiro consegue fazer aí os saques normal, terminando o seu turno em cima das moedas, com uma frequência maior do que alguns outros jogadores. Por quê? Pelo fato de ele estar sempre atrás e sempre posicionado de modo a curar o seu grupo e causar controle nos inimigos, ele tem uma maior liberdade para parar em cima das moedas e ainda assim conseguir continuar dando suporte para sua linha de frente. Os caras da linha de frente, eles não conseguem ficar ficando para trás, parando em cima de moeda, porque eles têm que ir para cima dos monstros. Senão os monstros vêm para cima da sua linha de trás. Então o engenhoqueiro consegue aí fazer um saque decente, tá? Uma pilhagem decente, por causa dessa característica aí de ele ser um suporte e estar sempre atrás. Ele consegue ele ficar pegando as moedas da galera que vai matando os monstros e avançando para frente. Então vamos considerar aí 2 estrelas para o nosso engenhoqueiro na capacidade de pilhagem ou saque. Pontos de vida ou HP. O engenhoqueiro definitivamente não é bom nisso, tá, galera? Ele tem aí, ele começa, né, com 8 pontos de vida inicialmente, o que nós consideramos pouco, baixo, e ele ganha pouco pontos de vida no decorrer dos níveis aí, na média de 1, 2 pontos de vida, dependendo do nível. Então ele é um personagem que tem pouco pontos de vida, não tem muitas habilidades que auxiliam ele a reduzir o dano sofrido, então ele tem que tomar muito cuidado com o posicionamento, como eu disse, mas em contrapartida ele tem muitas capacidades de cura.
Então aí no momento desesperador ele consegue se auxiliar a si mesmo ou até os seus aliados aí com as suas curas, que é a grande capacidade dele. Mas como nós estamos avaliando o quesito pontos de vida, HP é baixo, então 1 estrela para o engenhoqueiro no HP. Iniciativa. Galera, a iniciativa do engenhoqueiro podemos dizer que é na medida. Você tem uma grande variedade de iniciativa, começando de iniciativas rápidas para médias. Poucas cartas com iniciativa lenta. Isso dá a capacidade do engenhoqueiro de se programar de modo a auxiliar rapidamente o seu time. Se alguém estiver muito próximo de morrer e estiver precisando de uma cura rápida antes que os inimigos ajam, o engenhoqueiro tem cartas para fazer isso. Assim como também ele tem cartas para agir um pouco depois que a rodada já desenrolou e ele saber quem está precisando mais de cura ou ser mais rápido que o inimigo que iria agir e bater muito. O engenhoqueiro é um dos personagens que tem que ficar muito de olho nas ações que os inimigos tiraram na rodada. Inimigos, por exemplo, que vão bater muito, 5, 6 de dano em uma rodada, o engenhoqueiro precisa parar esses inimigos de alguma forma. E ele consegue fazer isso desarmando, atordoando e muitas vezes imobilizando, impedindo que o inimigo se mova e aí não realize o ataque. Essa é a sacada de jogar com o engenheiro. Manipular a sua iniciativa, que não é ruim, tá? Vamos dar 2 estrelas aí pro engenhoqueiro. Você tem que ficar atento e deixar as suas cartas de iniciativa rápida para os momentos que você realmente precise delas. Ou seja, os momentos que na verdade o seu time precise de você. Movimento. Galera, o engenhoqueiro aí tem bons movimentos, tá? Olha, eu diria que ele não ganhou 3 estrelas por pouco, porque se for fazer um comparativo com personagens que tem 3 estrelas, não seria justo dar 3 estrelas para ele, mas ele tem bons movimentos e movimentos que geram, né, efeitos, né? O engenhoqueiro, ó, você pode ver, ó, tem carta aqui com mover 4, ó, você não perde a carta. Tem carta, ó, com mover 3, tá? São movimentos de médio para alto aí, né? O mover 4 é alto no jogo. Lógico que tem, por exemplo, a malandra anda 6, 7, beleza, mas 4 é bacana, né? E não perde a carta, ó, movimento 4, não perde a carta. Tem personagem que para andar 4, perde a carta. Então, ó, movimento 6, ó, esse sim perde a carta, mas ainda dá 1 de XP, né? Ó, movimento bacana aqui, ó, movimento 2 e imobiliza, né, os inimigos adjacentes, ó, vise um inimigo adjacente, imobiliza o cara e sai. Outro movimento 4, ó, bacana aqui, tá vendo que ele tem bastante movimento 4, né? Mover 2 e cura, ó, e afeta todos os aliados adjacentes. Então andou, parou do lado dos aliados, pum, deu aquela cura nos aliados. Então o movimento do engenhoqueiro aí 2 estrelas, não ganhou 3 por pouco, para ser justo com os personagens que realmente tem um movimento acima do dele ainda, acima da média. Estamina ou tamanho de mão. Nessa característica aqui o nosso engenhoqueiro esbanja a qualidade. O engenhoqueiro tem aí 3 estrelas, tá galera? Um tamanho de mão 12. Alto, um tamanho de mão muito alto o engenhoqueiro tem. São 12 cartas na mão, portanto 3 estrelas para ele, mas tome muito cuidado. Como nós já mostramos, e é uma dos contras do engenhoqueiro, ele tem muita carta que ele perde ao usar. Isso pode fazer que mesmo você com um tamanho de mão tão grande assim, de 12 cartas, venha ficar exausto rapidamente se você sair queimando as suas cartas dessa forma. Então perca sabiamente as suas cartas com o engenhoqueiro. Você precisa encontrar um ritmo de jogo bom com ele, fazer bastante uso das ações genéricas de movimento 2 e ataque 2 muitas vezes das cartas, para preservar cartas suas para usar nos momentos apropriados. Porque se você sair jogando tudo que ele tem, você vai ser o primeiro a exaustar do seu grupo. Então, como o critério de avaliação é o tamanho de mão, ele tem 3 estrelas, porque são 12 cartas. Mas aquele contra de fazer com que ele descarte muita carta, vai deixar aí você com esse ponto de atenção e não sair esbanjando, não é, as suas cartas, porque seu tamanho de mão é grande, porque muitas delas são perdidas.
as vantagens do engenhoqueiro, tá, galera? Ou o deck de batalha aí. O deck de batalha do engenhoqueiro faz jus ao personagem e o pra que ele foi feito, tá? O deck de batalha dele possui uma boa mitigação de fator sorte, considerando aí mediana, tá? É uma mitigação do fator sorte que nós podemos considerar mediana, mas ele tem muita capacidade de infligir mais status negativo nos inimigos ainda, através desse deck, né, o famoso controle, fazer o controle desses inimigos, e também tem capacidade de curar mais ainda os seus aliados, fazendo uso aí das vantagens adquiridas por seu deck de batalha. As vantagens do engenhoqueiro, você pode acompanhar aí na tela junto comigo, então, são: em primeiro lugar, nós podemos ver que ele pode aí remover 2 cartas -1 2 vezes. E depois ele pode substituir uma carta -2 por uma carta +0. Aí melhorando em bastante o seu fator sorte, né? Mitigando ele de forma que ele fique o menos negativo possível. Não melhora tanto para que você possa ser mais positivo, pois ele não remove os +0s. Então você vai comprar bastante +0s aí ainda, mas em contrapartida você não vai ter muitas cartas negativas no seu deck. Depois o engenhoqueiro pode acrescentar 2 cartas -1 ao seu deck, uma carta +3 ao seu deck, que são escolhas muito boas. Ele pode adicionar 2 cartas que você adiciona o elemento fogo ao cenário e compra outra carta. Ele pode adicionar 3 cartas que confundem os inimigos e você compra outra carta. Pode ver aí que ele brilha nessa capacidade de controle de grupo mesmo. Ele pode adicionar 2 vezes uma carta que causa +1 de dano e causa ferimento nos inimigos. Ele pode aí adicionar 2 vezes uma carta que causa +1 de dano e imobiliza os inimigos, não deixa os inimigos saírem do lugar. Ele pode adicionar aí 2 vezes uma carta que dá +1 e cura 2, podendo curar aí por meio das suas cartas do deck de batalha. Ele pode também aí adicionar uma carta que adiciona um +0, mas dá um alvo adicional para ele, e ele pode ignorar os efeitos dos cenários, tá, galera? Então o deck aí de batalha, as vantagens do engenhoqueiro levam o personagem para aquilo que ele foi realmente feito, não é? Para dar um suporte tanto ofensivo quanto um suporte defensivo para o grupo. Conclusão final. O engenhoqueiro, galera, ele é um personagem ótimo para dar apoio, né, ser o famoso suporte e curar aí o seu grupo. E ele foi construído de uma forma muito legal, que ele faz jus realmente ao nome engenhoqueiro, e é muito bacana jogar com ele se você estiver procurando jogar com ele da maneira correta. Se você estiver procurando causar dano com ele, se você estiver procurando jogar de outra forma com ele, não vai ser bacana. O bacana dele é realmente atrapalhar os inimigos, causar status adoidado nos caras, deixar os caras tudo paralisados, sem se mover, atordoado, envenenado, confundido, e dar suporte para o seu grupo. Se você jogar dessa forma, aí sim você vai se divertir, você vai ter um maior divertimento com o engenhoqueiro e vai auxiliar o seu grupo de uma maneira, cara, que jogar sem engenhoqueiro no grupo vai ser difícil, tá? O engenhoqueiro, ele realmente é muito bom. O nosso grupo tem um engenhoqueiro aqui e a gente não sabe o que a gente vai fazer a hora que ele se aposentar, né? Que é aposentar o personagem, porque ele cura a gente demais, ele ajuda demais o time realmente e vai fazer muita falta a hora que aposentar esse personagem. E esse personagem foi construído de uma maneira que eu gosto bastante. É um personagem aí que cria trap, que cria robozão de batalha, que usa lança-chamas, que joga a rede que paralisa os inimigos. E se você dominar esse controle, nossa, o seu time vai ter uma facilidade muito maior de completar as missões aí com você no time. Porém, galera, como toda vida de suporte, não vai ser nada fácil. É isso mesmo. O engenhoqueiro dificilmente vai matar. E muitas vezes o seu grupo pode não reconhecer o seu trabalho. Isso acontece, isso é uma vida de suporte. O suporte sabe, aquele que mata é sempre aquele que aparece, é sempre aquele que brilha. Ó, o cara matou 2, 3 monstros, ó, você viu, o cara causou 20 de dano num ataque só. Mas galera, se não tivesse o engenhoqueiro ali, olha, de todas as missões que a gente jogou, se a gente não tivesse com o engenhoqueiro no nosso grupo, dificilmente a gente teria conseguido completar essas missões aí de primeira. A gente falhou pouquíssimas missões, tá? E muito disso
com certeza, né, a maioria delas foi por causa do engenhoqueiro. Tá? Além de curar, além de dar suporte, galera, ele ainda tem a capacidade de fazer você recuperar cartas do seu descarte, você recuperar cartas perdidas, exatamente, quer ver só? Olha só que interessante, galera, ó. A gente pode ver aqui, ó, na carta de nível 1 mesmo, ó, Elixir Revigorante, ó. Aqui, ó, olha que bacana essa carta, habilidade de baixo, faz com que um aliado seu recupere todas as cartas do seu descarte, galera. Todas as cartas do seu descarte, você ainda ganha uma experiência. Cara, isso aqui é muito bom, aliado adjacente a você. Isso aqui salva demais no jogo. Voltar todas as cartas do seu descarte para sua mão em momentos decisivos. O engenhoqueiro que sabe fazer uso disso aqui, ó, a última missão que a gente jogou, a gente ganhou por causa disso aqui. Ele fez, o nosso amigo que joga de engenhoqueiro, fez o nosso bruto recuperar as cartas dele e isso deu uma rodada a mais ainda para ele, para a gente conseguir continuar a partida. E ele tem aqui, ó, também carta que inicialmente ele começa, ó. Isso aqui, galera, ó, você pode recuperar uma das suas cartas descartadas, ou se você usar o gelo, você pode recuperar duas das suas cartas descartadas. E galera, ó, você não descarta a carta. Cara, sensacional. Tá? O engenhoqueiro é o suporte definitivo aí das 6 classes básicas do Gloomhaven. Se seu time não tem um, você não sabe o que você está perdendo, porque é outra coisa jogar com esse cara no time, beleza, galera? Vamos então aí para o quadro comparativo do nosso engenhoqueiro. Temos aí então, galera, primeira característica do nosso quadro do engenhoqueiro, danos a alvo único. Tá, galera? É 1, não tem muitas cartas que possam causar dano a alvo único. Tem uma carta que causa bastante dano no alvo único, mas você perde a carta. Então, tá, galera, não é alto. O dano do engenhoqueiro não é o foco dele, tá? Então nós vamos dar 1 aí em dano para alvo único. Dano para ataque em área, tá, galera? Dano para ataque em área. O dano para ataque em área do engenhoqueiro, vamos dar 2 estrelas para ele. Tá, galera? Vamos dar 2 estrelas pro dano de ataque em área, porque ele tem bastante carta que faz isso. Por mais que você perca a carta, mas ainda assim ele tem cartas que faz isso. Então não seria justo dar 1 estrela para ele nisso. Tá? Então ele tem aí um dano de ataque em área mediano, mas lembre-se que você perde a maioria das cartas quando faz isso. Pontos de vida ou HP. 1 estrela, tá, galera? É baixo, o ponto de vida dele é baixo, tem que jogar com cuidado, procurar ficar sempre atrás ali. Se a galera chegar muito perto, os inimigos chegarem muito perto, chama seu chamariz ali, ou invoca seu robôzão de batalha, ou imobiliza o inimigo e sai correndo. Então, aí 1 estrela para HP. Iniciativa, 2 estrelas, tá? Uma iniciativa aí que vai de rápido para médio, tá, galera? Uma iniciativa que, se você souber jogar aí no momento certo que o seu time estiver precisando de você. Movimento, tá, galera? Movimento do engenhoqueiro também vamos dar 2 estrelas. Ele tem bastante carta de movimento e o bacana do movimento dele é que algumas dessas cartas ele movimenta e prende os inimigos. Ele movimenta e cura o seu grupo. Então o engenhoqueiro aí tem um bom movimento, sim, mediano, de médio para bom. Talvez 2,5 seria bacana para dar para o engenhoqueiro, mas como não tem meia estrela, vamos bater o martelo em 2 estrelas aí para o movimento do engenhoqueiro. Estamina ou tamanho de mão, 3 estrelas, aí o engenhoqueiro tem 12 cartas, tendo aí então 3 estrelas em estamina ou tamanho de mão, mas cuidado porque ele perde muita carta e você pode exaustar aí de uma forma precoce se não prestar atenção nisso aí. Pontos de experiência, galera, pontos de experiência do engenhoqueiro também vai 2 estrelas, ele faz um bom farm de XP, mas lembre-se, como eu já disse, você precisa fazer isso com sabedoria, pois a maioria dessas cartas você perde. Se demorar demais para usar, você não vai fazer, e se usar muito cedo, você vai exaustar antes do momento certo na partida. Pilhagem ou saque, 2 estrelas aí para o engenhoqueiro, só tem uma carta que saqueia 2 hexágonos, mas você provavelmente vai querer usar ela porque ela dá experiência para você e faz parte do seu farm de XP. Se você usar no momento apropriado, você pode farmar bastante com essa carta. E tem o lance de ele ser o suporte, tá sempre para trás, então ele pode ali tá pegando as moedinhas que vão sobrando dos monstros enquanto a linha de frente vai avançando. Então 2 estrelas aí para pilhagem ou saque.
suporte, tá, galera? Suporte, 3 estrelas, de longe, é o suporte do jogo, cura, prende os inimigos, aumenta o ataque do seu grupo, seja ofensivo, seja defensivo, é um suporte, 3 estrelas, não tem conversa. Das 6 classes básicas, é o melhor para fazer isso. O Engenhoqueiro é o suporte de Gloomhaven aí, dentre as 6 classes básicas. Beleza, então, galera, esse aí foi o nosso quadro aí comparativo, né, de estrelas. Eu espero que vocês tenham gostado aí do Guia do Engenhoqueiro. É um personagem que deveria fazer parte aí de todo o grupo em Gloomhaven, porque ele é muito interessante e ajuda demais. Se seu grupo estiver tendo dificuldades em passar missões e você não tem um Engenhoqueiro, provavelmente, se você pôr no seu time o quadro aí, né, desse negócio de ficar falhando muita missão no seu time, vai mudar. Beleza, galera? Esse aí foi o Guia do Engenhoqueiro, então. Aquele abraço. Alucard se despede aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal aí, que ajuda bastante a gente. E até a próxima.